Aqui, um ataque de precisão ucraniano contra um posto de comando russo crítico desencadeou o caos nas fileiras inimigas, deixando as forças russas sem liderança e desorientadas. Em meio à confusão, sem estrutura de comando e coordenação, soldados norte-coreanos atacaram as forças russas, obrigando-as a recuar de suas posições e abrindo caminho para os ataques de tanques ucranianos. O objetivo dos ataques de precisão ucranianos é eliminar comandantes russos e concentrações de forças. Enquanto os russos tentam minar a ofensiva ucraniana ao nordeste de Sudzha, atacando pelos flancos, a destruição da estrutura de comando russa poderia colapsar completamente o esforço russo, provocando caos e desorganização em suas fileiras. No entanto, para conduzir esses ataques, os ucranianos precisaram primeiro coletar informações sobre a localização dos postos de comando e das concentrações de forças russas. Ao longo de meses, os ucranianos extraíram informações de comunicações de rádio russas desprotegidas, simplesmente sintonizando suas frequências. Isso, combinado com informações fornecidas por agentes de inteligência militar ucranianos e informantes dentro da Rússia, além de dados de prisioneiros de guerra russos, deu-lhes um quadro claro da localização dos postos de comando e das concentrações de forças russas. Subsequentemente, as forças ucranianas realizaram um ataque com HIMARS, que atingiu com sucesso um posto de comando da 810ª Brigada de Infantaria Naval Russa na cidade de Belaya, ao sudeste de Sudzha. O número exato de mortos entre soldados e oficiais russos ainda é desconhecido. No entanto, como todos os ataques russos ao sul de Sudzha eram coordenados a partir desse posto de comando, os ucranianos efetivamente interromperam a estrutura de comando russa com esse ataque. Como a estrutura de comando russa é extremamente centralizada, os oficiais subalternos têm pouca autonomia para tomar iniciativas por conta própria. Isso significa que um ataque direto a um posto de comando russo força a paralisação temporária de todas as operações de combate e provoca interrupções até que novos oficiais possam assumir o comando. Isso permitiu que as forças ucranianas retomassem a iniciativa e lançassem um ataque para eliminar de vez os remanescentes russos na parte sul de Makhnovka. Os ucranianos iniciaram o ataque com intenso fogo de artilharia e ataques de drones FPV contra as posições russas, forçando a maioria dos soldados russos a buscar abrigo. Eles também enviaram sapadores para a vila, que removeram arames farpados e minas antitanque das ruas de Makhnovka para abrir caminho para as colunas blindadas de assalto. Isso permitiu que tanques ucranianos entrassem nas ruas estreitas, escoltados por soldados de infantaria que forneciam cobertura, enquanto os tanques forneciam fogo direto contra as posições russas. Os soldados russos restantes, escondidos em porões e que não puderam ser eliminados diretamente, foram posteriormente neutralizados por ataques de drones FPV. As perdas de posições em Makhnovka e a perda do ímpeto russo não foram as únicas consequências do ataque de precisão ucraniano ao posto de comando russo em Belaya. Como você sabe, soldados norte-coreanos foram previamente integrados a unidades russas nesta área. No entanto, o colapso de uma estrutura de comando coesa causou confusão entre norte-coreanos e russos, agravada pela barreira linguística. Um soldado russo publicou um vídeo explicando como, na confusão, soldados norte-coreanos abriram fogo contra russos em um incidente de fogo amigo, acreditando que fossem ucranianos. Para piorar, a barreira linguística impediu que russos e norte-coreanos interrompessem o incidente, o que os obrigou a se envolver em um confronto brutal entre si. No final, o soldado russo relatou que estava recuando
com a força principal após o incidente, já que se tornou impossível conduzir operações de combate nas circunstâncias atuais. No geral, os ucranianos infligiram um duro golpe na estrutura de comando russa com um ataque preciso de HIMARS em seu posto de comando na retaguarda profunda, causando um colapso completo do comando russo e desorganização entre suas tropas. Isso permitiu que os ucranianos retomassem a iniciativa e atacassem. Ao continuar ataques de precisão em postos de comando e concentrações de forças, os ucranianos podem efetivamente espalhar a desorganização entre as forças russas e norte-coreanas, a ponto de os russos se tornarem incapazes de conduzir operações de combate adequadas. Nos últimos meses, a região de Kursk tem sido cenário de intensos combates entre forças ucranianas e russas, com a incomum presença de soldados norte-coreanos integrados às unidades russas. Essa parceria, embora tenha o objetivo de fortalecer as linhas de defesa russas, tem mostrado sinais claros de fragilidade, principalmente devido à barreira linguística e à falta de coordenação efetiva entre os dois grupos. A Ucrânia tem aproveitado essas vulnerabilidades para realizar ataques precisos e estratégicos. Recentemente, um ataque com sistema de foguetes HIMARS atingiu um posto de comando crítico da 810ª Brigada de Infantaria Naval Russa, localizado na cidade de Belaia. O impacto desse ataque foi imediato e devastador para a estrutura de comando russo, que, extremamente centralizada, depende fortemente de seus líderes para tomar decisões. Com a destruição do posto, as operações russas foram temporariamente paralisadas, permitindo que as forças ucranianas tomassem a iniciativa. Após o ataque ao posto de comando, os ucranianos lançaram uma ofensiva cuidadosamente planejada para retomar posições em Makhnovka. Utilizando artilharia pesada, drones FPV e tropas de sapadores para remover minas e obstáculos. Eles abriram caminho para colunas blindadas. Tanques e infantaria avançaram em sincronia, eliminando resistências restantes, com ataques diretos e precisos. Esse avanço não apenas garantiu território, mas também colocou em evidência a desorganização das forças russas. Outro fator crítico nesse cenário é a presença das tropas norte-coreanas. Inicialmente vistas como um reforço estratégico, essas forças acabaram agravando a situação devido à falta de comunicação eficaz com os soldados russos. Em um episódio recente, um incidente de fogo amigo entre russos e norte-coreanos resultou em perdas significativas. A confusão começou quando, durante o caos, tropas norte-coreanas dispararam contra seus aliados russos, acreditando serem forças ucranianas. A incapacidade de comunicação entre as duas forças agravou a situação, levando a um confronto interno e ao recuo das tropas russas. Os ucranianos também têm se beneficiado de uma estratégia de inteligência robusta. Informações obtidas de comunicações de rádio russas desprotegidas, combinadas com dados de agentes infiltrados e prisioneiros de guerra, têm permitido a localização precisa de alvos estratégicos. Essa abordagem tem sido essencial para desestabilizar o inimigo e criar oportunidades para avanços táticos significativos. Além disso, a introdução de táticas de ondas humanas pelas forças norte-coreanas, que consistem em ataques massivos e despreocupados com baixas, tem gerado resultados mistos. Embora essas investidas tenham permitido alguns avanços temporários, as perdas humanas têm sido exorbitantes, o que coloca em xeque a eficácia dessa estratégia a longo prazo. A região de Kursk continua sendo um campo de batalha complexo e dinâmico. A desorganização das forças russas, agravada pela integração problemática com tropas estrangeiras,
contrasta com a abordagem estratégica e meticulosa da Ucrânia. Enquanto os ucranianos continuam realizando ataques cirúrgicos para enfraquecer a estrutura de comando e criar desordem nas fileiras inimigas, a situação na linha de frente permanece volátil, com cada lado buscando vantagem antes de possíveis negociações futuras.